Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Agradecendo a você pela audiência, agradecendo a você que tem nos acompanhado, que tem enviado seus e-mails, que nós estamos respondendo a todos, não se preocupem. Eu tenho um e-mail aqui que nós vamos responder hoje do nosso querido companheiro Jander Tomás. Ô Jander, você diz aqui que já mandou vários programas, vários e-mails e não tem recebido resposta. Mas você está vendo que tudo é uma questão de tempo. Você coloca, frequenta o Centro Espírita Caritas aqui na minha cidade desde janeiro de 2003. E temos um ponto em comum, tal como o senhor, também fui seminarista. Grato, Jander. O seu e-mail é um e-mail interessante. Eu gostei muito. E vou aproveitar para tirar sua dúvida e com certeza vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Olá, doutor Severino. Assisto o seu programa, comprei o seu livro e tenho estudado muito a consonância da mensagem bíblica com o Espiritismo. Tenho obtido êxito em minhas buscas. E confesso, estou extremamente feliz por isso. Todavia, dia desses, estudando o primeiro concílio da igreja contido em Atos 15, e confrontando com a obra Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, encontrei uma contrariedade de mensagem, quer dizer, uma oposição, né? Um contrassenso, um agafe. Ao fazer um link do Atos 15 com Gálatas, em especial nos capítulos 2 e 3, encontrei uma discordância. Isso porque a obra Paulo e Estevão afirma que Tito foi circuncidado. E Gálatas 2,3 afirma que ele não fora. Aí você coloca aqui, no dia imediato, procedeu-se solenemente a circuncisão de Tito, sob a direção cuidadosa de Tiago, e com a profunda repugnância de Paulo de Tarso. No dia imediato, procedeu solenemente a circuncisão de Tito, sob direção cuidadosa de Tiago e com profunda repugnância de Paulo. Aqui você repetiu 3 vezes esse texto. Aí você coloca aqui, sob a direção de Tiago e com profunda repugnância de Paulo, Paulo e Estevão, Federação Espírita Brasileira. E aí você coloca em Gálatas 2, 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncisar-se. Gálatas 2, 3. Por favor, ajude-me nesta dúvida. Ressalto que já encaminhei várias dúvidas e não obtive resposta alguma. Agora você vai ter a sua resposta. Eu queria dizer que não é nada proposital, não é nada pessoal, realmente são e-mails muito semelhantes e a gente vai aos pouquinhos. Aliás, esse e-mail seu foi colocado desde maio de 2007, portanto, você observa como os e-mails estão distantes, mas a gente vai respondendo. Bem, querido, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, onde fala exatamente desse texto, Assembleia de Jerusalém. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé. Isso é Paulo falando na sua carta aos Gálatas. Tendo tomado comigo também Tito, subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada, aos notáveis evangelho que prego entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que ainda estava comigo, e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante, por deferência, para que a verdade do Evangelho fosse preservada para vós, e por parte dos que eram tidos por notáveis.
porque na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro, a dos circuncisos, pois aquele que estava operando em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim, em favor do gentio. Gentio é uma palavra grega, que significa, vem do hebraico goi, que é estrangeiro, não judeu. Realmente você tem toda razão quando você coloca que há uma discordância dos termos entre Paulo de Tarso, entre Paulo e Estevão e a carta aos Gálatas. Mas segundo Paulo aqui, nós poderíamos entender, Jander, que naquele momento, naquela circunstância narrada por Paulo, é que Tito não foi circuncisado. Mas ele pode ter sido depois. E aí é o que Emmanuel narra através de Chico Xavier. O que não invalida nem a sua dúvida com relação ao texto, nem o que Paulo narra ali. Porque ele diz que ainda, você veja que você coloca assim, procedeu sobre mais... Não. Nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido. Não tinha sido ainda. Quer dizer, esse ainda aqui, eu tenho que ver no texto original, porque significa que nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Pode ter sido que naquele momento ele ainda não tivera sido, mas depois fora. E da forma que é colocada aqui, que ele diz, ele coloca dizendo assim, ó, Tiago, com a profunda repugnância de Paulo de Tarso, eu também não vejo por que Paulo se repugnar diante de uma circuncisão, porque é um princípio judaico, ele era circuncisado. Ele sabia, através da história, que o próprio Abraão foi circuncisado já idoso, já velho. A visão aqui, a ideia, na verdade, há uma informação, tanto da parte de Emmanuel como da parte de Paulo, que precisa realmente de maiores esclarecimentos, porque do ponto de vista judaico, a circuncisão é ponto pacífico, ainda hoje se faz. Porque quando se fala dos princípios judaicos, as pessoas sempre dizem assim, naquele tempo, naquela época, era assim, como se hoje o judeu não fizesse isso. O judeu continua fazendo a mesma coisa que fazia no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou falando aqui de judeus ortodoxos. Aqueles que seguem a Torá, aqueles que usam peote, aqueles que usam seu quipá, seu chapéu, os judeus da chamada corrente ortodoxa, né? Que esses seguem a Torá à risca ainda hoje. Então a gente não pode falar dos costumes judaicos como se fosse do tempo de Jesus e tivesse acabado. Não, o judeu continua existindo no mundo todo, com seus princípios, com seus rituais, com suas orações, do mesmo jeito, tantas vezes por dia, de acordo com a Torá. Agora, não vejo por que Paulo sentisse repugnância nisso, porque ele realmente se opôs ao judaísmo de tal forma que ele mesmo dizia, eu sou um judeu morto nas ruas de Jerusalém. É tanto que quando ele foi preso, ele preferiu ser julgado por Roma, que era um direito que ele tinha, que ele também era cidadão romano, porque se ele tivesse sido julgado pelos judeus, ele tinha sido apedrejado, porque Paulo abominou o judaísmo, realmente. Mas não seria tal ponto dele repugnar uma circuncisão, porque ele, como doutor da lei, como conhecedor de todos esses princípios, ele não ia repugnar. Ele não fez questão, ele fez de pregar, como diz o próprio passagem aqui, obrigando as pessoas que eram, porque no cristianismo nascente, vamos abrir um parênteses aqui para esclarecer mais um pouco, você sabe que no cristianismo nascente, a visão de Pedro, como você vê bem aqui na história, era de que todo cristão tinha que, antes de ser cristão, ser judeu. Ou seja, o cristianismo, no início, era uma seita
ou uma religião dentro do próprio judaísmo. Eram os seguidores de Jesus que também não deixavam de seguir o judaísmo, como bem Jesus diz, que não veio destruir a Torá nem os profetas. Portanto, era o costume da época e que eles não se opuseram, apenas assim, Pedro, Tiago, ficam com os judeus cristãos. E Paulo, Barnabé, Tito e companhia ficariam com os gentios, com os pagãos, que na verdade foi a escolha de Paulo. Jesus nunca se opôs ao judaísmo, Paulo sim. É tanto que Paulo adquiriu toda essa discrepância, toda essa, vamos dizer assim, ojeriza do judeu por parte dele. Mas eu lhe parabenizo pelas suas colocações, são muito oportunas, realmente. A gente pode entender que há uma contradição aqui do texto, de acordo com o que diz Paulo, o livro Emmanuel, Paulo e Estevão, e do que diz a própria epístola aos Gálatas. Muito bem, lhe parabenizo, Jander Tomás. Envie outros e-mails como esse, que eu estarei aqui com todo prazer para conversar com você. E ainda preciso pesquisar mais em torno disso aqui, mas como ele mesmo disse, mas nem ainda Tito, que estava comigo, foi constrangido pode ter sido, não ter sido constrangido naquele momento, mas depois ele ter sido. E aí Emmanuel narra como isso aconteceu. Essa, até a segunda ordem, é o que eu vejo como uma resposta, um ponto a ser considerado por você e por mim também, que eu acho que isso não invalida nenhuma nem outra mensagem. Mas a gente tem que ter esse cuidado que você está tendo, essa crítica construtiva. Você não está condenando nenhum nem outro, você está querendo saber por que uma obra diz uma coisa que está em desacordo com a epístola de Paulo aos Gálatas. Mas eu não vejo que isso invalide, não. Eu vejo apenas que ele não foi naquele momento e pode ter sido depois. Mas eu vou pesquisar melhor, Jander, me envie outros e-mails que a gente volta a conversar sobre o assunto. Obrigado pelo seu e-mail, muito bem elaborado e dentro de uma dúvida que tem uma racionalidade característica daqueles que seguem a racionalidade da doutrina espírita. Meus parabéns e muito obrigado, Jander, pelo seu e-mail. Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, que é a segunda parte do nosso programa. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida retornaremos. Até já. Bem, minha bebida tá quente. Já falei pra gente trocar a geladeira por uma nova. E o que eu vou fazer com essa? Viu que beleza, amor? Eles retiraram e vão deixá-la gelando mais que o Polo Norte. Becatudo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza, quando você entrar aqui e conhecer, ninguém vai precisar pedir para você doar. Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz. Porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é, antes de tudo, um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele móvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída?
Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV. Lembrando a você que as nossas conferências estão à sua disposição. À sua disposição, você pode pedir pelo telefone 0 operador 83 3244 0835 no horário das 19 às 22 horas. E no horário comercial você pode pedir no 3241 1617. Façam também pedido das nossas obras, analisando as traduções bíblicas que você está vendo aí na sua telinha. O Sermão do Monte, a sublime consoladora mensagem de Jesus, e também a obra Bereshit, que em hebraico significa o Gênesis, que é o primeiro livro de Moisés, traduzido e comentado do hebraico para o português. Façam os seus pedidos, e em São Paulo você pode pedir a Livraria Sinal Verde pelo telefone 6409 1540. Na Livraria Siciliana, no Brasil todo, você pode também procurar, que ela está à disposição. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo, no capítulo 7, versículo 8. Aliás, versículos 7 e 8, onde Jesus disse assim: Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Ora, este pedido que Jesus fala que a gente pode fazer, pode ser dirigido aos homens ou a Deus. Agora, porque o verbo utilizado aqui é Sha'al ve'naten, pedir e vos será dado. Diroshu, ou seja, dishu vem do verbo lidrosh, significa exigir, procurar. Então, revela uma exigência, no entanto, essa exigência, ela está condicionada ao nosso merecimento. Portanto, pedi e receberei, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontrará. E ao que bater, será aberto. Ora, é preciso, como eu já falei de antemão, que a gente tenha direito ao que a gente está pedindo. Porque muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. E como bem diz como muito bem diz o Espírito André Luiz, quem não sabe pedir, não sabe receber e muito menos agradecer. A gente quer pedir a Deus coisas que a gente não merece. E como a gente pede mal, a gente não recebe. Porque quase sempre os nossos pedidos são para satisfazer as nossas paixões. A gente às vezes pede a Deus para ter coisa, para humilhar o outro que não tem. E não é por aí, o caminho não é esse. Paulo, na sua carta, aliás, Tiago, na sua epístola, capítulo 4, versículo 3, ele fala sobre isso. Que a gente não recebe porque a gente pede mal. Portanto, pedir, está claro que é condicionado primeiro a merecer, saber pedir, humildade na hora de pedir. Porque Jesus nos ensinou exatamente a solicitar a Deus com humildade. E solicitar quando a gente merece. Porque, inclusive, Jesus justifica. Qual de vós que seu filho lhe pedir um pão e lhe dará uma pedra? Porque dentre vós, quem conhece um homem que pede um pão e lhe dá uma pedra, ou um peixe e ele lhe dá uma serpente? Ora, esse ensino de Jesus é todo ligado aos princípios judaicos. Por quê? A palavra peixe em hebraico, dag, é o contrário de nahash, que é serpente.
O peixe é o símbolo da alimentação. A serpente, do ponto de vista literal, ela é agressiva. Então, se a gente pede o bem, Deus não nos dá o mal. Mas é preciso que a gente saiba quando pedir, como pedir e por que pedir. Porque, como diz Tiago, a gente muitas vezes quer atender às nossas paixões inferiores. E aí, Deus não vai, de maneira nenhuma, nos dar o que a gente não merece. A serpente, que simboliza a traição, simboliza o mal. Logicamente, é essa dualidade que Jesus está querendo fazer entre o peixe e a serpente. Um alimento, uma docilidade, o fosfato que o peixe tem muito rico para a nossa mente, um alimento completo. E a serpente, exatamente a negação. Não serve nem de alimento e ainda simboliza, como a gente sabe, a traição e o mal, como muito bem está colocado por Moisés lá no Gênesis. A serpente, que do ponto de vista literal, foi a perdição, foi quem levou Adão e Eva a caírem, né? Os rabinos dizem que mesmo o melhor das serpentes devia ter os miolos esmagados, mesmo que fosse no Shabat, porque a serpente realmente é o símbolo do mal e da traição. Portanto, esse ensinamento de Jesus é fantástico. E ele coloca ainda, ele justifica dizendo assim: se vocês que sois maus, sabeis dar bons presentes para vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Portanto, Deus, símbolo da misericórdia, do amor, da tranquilidade, da assistência, não vai negar de maneira nenhuma a nós um auxílio. Se nós que somos tão imperfeitos não desejamos o mal para os nossos filhos, e o que eles nos pedem a gente tem o maior prazer, dentro das nossas condições de atender. Agora, é bom lembrar que a gente tem que saber dar aos nossos filhos aquilo que ele merece. Ele não pode pedir nada além das nossas condições. Se bem que Deus pode nos dar tudo, mas tudo, quando a gente fala aqui, a questão é espiritual, não é material. Por isso que, neste ponto que Jesus coloca aqui, a gente sabe que Deus não vai dar um castigo eterno para nós. Daí a necessidade de nós refletirmos muito bem sobre essas colocações de Jesus, de que vosso Pai que está nos céus sabe do que precisas, e nós, homens, vocês que são humanos, imperfeitos, dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Um consolo muito interessante. E ele diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei também vós a eles, porque esta é a Torá e os profetas. Se você ler o livro de Tobias, no capítulo 4, versículo 16, ele está dizendo assim: guardai-vos de jamais fazer aos outros o que não quererias que vos fosse feito. É um princípio perfeitamente judaico e que Jesus ensina, utiliza esse princípio como ensinamento aqui no sermão, no capítulo 7, versículo 12. Nós temos um grande tradutor que eu utilizei muito nas minhas pesquisas, que é o Champlin, Russell Champlin. Ele coloca a frase grega, Ronomos kai e profeta, e traduz como a lei e os profetas. Mas a traduzir nomos como lei, no grego, tudo bem, mas no hebraico, Torá não é profeta, não é lei. Torá é ensinamento divino. Nós já falamos disso algumas vezes. E é um significado que mexe muito com o conteúdo, porque uma coisa é lei que regulamenta, que oprime,
que reduz. A lei, ela reduz, limita. O ensinamento, ao contrário, como diz Jesus, liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, ele diz que não faça aos outros o que não gostaria que os outros vos fizessem. Nisto está o quê? A Torá e os profetas. Todo o ensinamento divino. Todo o ensinamento dos profetas. Tudo que está na Torá e tudo que está no livro dos profetas se resume nisso. Não fazer aos outros o que não gostaria que os outros vos fizessem. Esse ensinamento é aquele que eu já falei aqui algumas vezes, em que Hillel, que era um judeu conciliador, um rabino que fez escola judaica, ensinou a um pagão que foi perguntá-lo o que deveria fazer, como ele queria que Hillel lhe ensinasse num momento, no mínimo curto de tempo, toda a filosofia judaica. Hillel disse que era: não faça ao próximo o que não gostaria que ele te fizesse. Esse é o princípio básico do judaísmo que Jesus coloca aqui. Ora, não fazer aos outros o que não gostaria que os outros vos fizessem. Isso é mais ou menos o que tem lá em Levítico 19, 18. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um princípio que está no judaísmo e que nós achamos que tem muito a ver com Jesus, com a Torá e com a nossa própria doutrina espírita, onde a gente sabe, através da lei de causa e efeito, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso também está de acordo com o ensinamento de Jesus na parábola do semeador. Que de acordo com a semeadura, você tem uma colheita, ou não tem colheita, dependendo do solo que você lança a sua semente, como fala Jesus na sua famosa parábola do semeador, que a gente vai falar nela mais na frente, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E ele coloca aqui, no versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Essa informação de Jesus é interessante porque ele coloca que a gente tem que ter escolha, cuidado naquilo que a gente vai escolher, no caminho que a gente vai iniciar, para que a gente não entre pela porta larga, que é a porta da perdição. Esse é um assunto que nós vamos, com certeza, explorar melhor no nosso próximo programa. Nosso tempo está esgotando e nós agradecemos a você por estar conosco e lhe aguardamos no próximo programa. Muita paz.